obviamente, sou muito suspeito, eu acho fantástico, né, que nós temos, e que a gente realmente tem muito do que, né, fazer para que ela funcione, né, que nem a Juliana falou, ela basicamente está aí no centro das funções aí do nosso dia a dia. Então, nesse espaço de tempo, eu preparei uma apresentação, né, mais para, digamos, ilustrar e dar um colorido na minha conversa com vocês, mas sinto-se à vontade aí de interromper, fazer perguntas, né? Eu vou tentar ficar atento, porque esse tipo de formato a gente não consegue ter uma visão ampla, mas a Juliana, daí qualquer coisa, me dá um toque, eu, né, entro e dou uma parada, volto no tema, tento explicar. Então, posso compartilhar a tela ou você quer fazer mais alguma Não, fica à vontade, professor Lee. Só avisar que eu vou estar aqui, então, como apoio, aí qualquer dúvida, comentário que alguém quiser fazer, eu vou estar de olho. E só pedir consentimento de vocês, a gente iniciou a gravação, né, porque a gente costuma fazer a gravação para divulgar também depois, para quem não pôde assistir no momento. Tudo bem por vocês? Ok, então, professor, pode compartilhar e eu estou aqui, tá certo? Passo a palavra, então. Sempre o meu uma janela, eu acredito que seja isso. Então, opa, foi? Tá, só porque eu coloquei em parte maior, né, da apresentação. Está aparecendo aqui para a gente. Então tá, nesse momento eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa dá um toque aí se, né, tiver algum tipo de problema na conexão. Ok, pode deixar. Então, pessoal, seja bem-vindo à Unicamp, né? Realmente vocês estão aí nessa jornada longa, né, da vida, tem até uma música famosa do Zé Rico Milionário. Quem não pôde escutar, acho que é até interessante, parte cultural brasileira, de escutar essa musiquinha, que é um dos grandes sucessos do sertanejo. E quero realmente dar os parabéns, porque não é fácil, né, o ingresso a uma vida universitária. E eu gostaria de colocar já esse ponto inicial, mas colocar que realmente tem situações em que a vida das pessoas aí, né, no país, no mundo, ela não é tão fácil, dado ao passado, né, que muito dessas pessoas enfrentam. Esses são dados, digamos, dos Estados Unidos, mas que vale para qualquer lugar no mundo, né, e que faz uma análise sobre experiências adversas na infância, né? Então, espero que vocês tenham tido uma infância muito prazerosa, saudável, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre, né, na nossa sociedade. E eu gostaria de mostrar esse fato inicialmente para vocês entenderem, né, de que esse caminho que vocês estão, muitas vezes, elas não são o mesmo caminho que as pessoas trilham, né? Então, as dificuldades que para chegar onde vocês estão, realmente tem as suas características, mas também, digamos, que vocês tiveram suporte, ou, né, para poderem estar aí nesse momento. Então, esse é um estudo, né, que nem eu falei, feito nos Estados Unidos, que mostram as consequências dos efeitos adversos na infância, que eles colocam desde questão de abuso, né, a questão de problemas dentro da casa, negligência, né, e abuso, seja esse emocional, físico, sexual, e aqui estão as porcentagens aí, né, tempos depois, mostrando que abuso emocional, né, ela está presente em 11% aí dos entrevistados, físico 28%, sexual 21%, né, os grandes desafios, problemas dentro da casa, né, a violência contra a mãe, 13%, né, uso de substância em 27% para algum membro da família, alguém com um transtorno mental, 19%, a questão do divórcio e separação, algum familiar que está preso, né, a questão da negligência, seja emocional ou físico, né? E esse realmente é muito comum, às vezes, né, no caso, se a gente for olhar,
Quem nunca teve nenhum tipo de efeito adverso é uma minoria, né? 36% da população, um terço. Mas 2/3 da população tiveram algum tipo de evento adverso. Seja ela 26% único, né? 2 eventos, 16%, e aqui que assusta, né? Que tiveram 4 mais, 12% da população tiveram. Vocês devem estar se perguntando, doutor Lima, isso é assim? Tem consequências, né? Então, a consequência está no anos de vida da pessoa, né? Se a pessoa teve 6 ou mais efeitos adversos na infância, elas morrem 20 anos antes do que a média. Então, encurta a vida em 20 anos. Então, acredito que talvez alguém de vocês aí, né, estão na faixa de 20 anos, é a mesma coisa que ter abreviado uma vida ali. Então, realmente, a questão de efeitos adversos na infância, ela tem um impacto muito, muito grande. E isso, né, se for colocar em termos de impacto econômico, ela é grande demais, né? Então, aqui, amarela, em termos de produtividade do país, saúde, na questão de justiça, em termos de criminalidade, mas isso tudo porque os efeitos adversos da infância, eles têm um impacto, como eu vou estar mostrando, diretamente no desenvolvimento cerebral, né? Então, eles andam em paralelo. Bom, dado esse preâmbulo, né, colocando a importância, a relevância de a gente estar aí conversando sobre a questão do cérebro num ambiente mais macro, quero agora trazer a atenção de vocês para um ambiente mais micro, né, do teu cérebro, né, de fato, de como nós vamos conectar os pontos, né, para que vocês possam fazer o melhor uso também para si, tendo entendimento que existe o contexto macro, né, macro político da sociedade. Então, afinal, aprendemos por onde? Por coração, né? Acho que um tempo atrás a ciência dizia que o centro de aprendizagem era no coração, tanto de que, em termos linguísticos, vocês vão lembrar da palavra decoreba, né? Decorar, decoração, né? Então, de memorizar. Então, se acreditava no passado que realmente o centro da aprendizagem era do coração. Mas, claro, né, que a gente sabe que existe esse binômio do coração, das emoções, no processo da aprendizagem. Mas, claramente, o centro, digamos, parte importante da máquina da aprendizagem é o seu cérebro, né? E, mais recentemente, nós descobrimos que nós também aprendemos, temos um outro cérebro, que é o nosso intestino, que a flora intestinal, ela tem um papel muito, muito grande, né, na regulação do funcionamento cerebral, né? Então, do coração, nós vamos para o cérebro e nós vamos para o nosso intestino. Às vezes, até a gente, né, começa a entender quantas M's, né, as besteiras que a gente pensa, possivelmente vem da conexão aí do intestino para o cérebro. Bom, brincadeiras à parte, a ciência mostra que existem essas inter-relações. E na vida? Né, na vida, nós, né, estamos colocados aqui alguns exemplos, temos que resolver muitos problemas, vocês aí estão com a agenda cheia, então daqui a pouco tem uma aula em sequência, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ligar para os meus pais, eu preciso falar com minha namorada, meu namorado, eu preciso realmente fazer muitas coisas, mandar um e-mail, e como que a gente faz isso, né, afinal? Através do funcionamento cerebral, mas especificamente tem alguma parte do cérebro que comanda isso, né? Mas antes, certamente, né, o cérebro é um produto evolutivo, né, de que tem diferentes fases. Eu vou estar falando sobre isso mais à frente, né? E que para que a gente tenha toda essa capacidade de a gente navegar pela vida, vocês lembram, né, talvez nem tanto, né, que vocês passaram por um processo de aquisição dessas habilidades. Essa é uma árvore que eu acho que é fantástica, a árvore da aprendizagem, né, e que ele tem vários aspectos
e que foram a vocês cultivados ao longo do tempo, né? E que realmente, quando vocês eram, né, bebês, tal, no seu desenvolvimento, foram no berçário, foram para a escola, né? Faziam atividade, tudo isso com uma intenção de desenvolver vários aspectos. E aqui começa com a questão da raiz, que é aspecto regulatório, né? Que é muito importante, que a princípio vocês não se dão conta, né, da modulação sensorial, da habilidade motora, né, de brincar de pega-pega, de corre aqui, né, de brincar na areia, tudo isso realmente para ajudar a desenvolver essa capacidade, né, processamento visual, auditivo e a questão da modulação emocional. E até a questão do tronco, né, muitas vezes a gente fala, que ela realmente vai ajudar a gente a desenvolver as nossas habilidades emocionais, né? E isso é muito importante porque tem toda essa linha, né, camadas aí que são desenvolvidas. Que a princípio, né, se eu não estivesse falando isso para vocês, vocês não iam estar atentos, sintonizados. Quer dizer, vocês precisam, né, entender de que essa construção, digamos, de você enquanto cidadão, ou agora enquanto estudante, o aluno do ensino superior, ela vem sendo construída ao longo do tempo. E que aqui, né, digamos, vocês passaram por uma prova, né, que é o vestibular, que mostraram as suas habilidades acadêmicas, né, no caso de capacidade de pensamento de matemática, de raciocínio, né, a sua capacidade de expressão oral, a questão de organizar isso, né, a capacidade de leitura, mas tudo isso para que as crianças, né, vocês no caso, a adolescência, tenham essas capacidades, capacidade, digamos, de comunicação, né, de pensamento lógico, integridade moral, a questão de autoestima, criatividade, né, a disciplina interna, e tudo isso, digamos, faz parte do desenvolvimento cerebral. Mas, claro, amanhã vocês vão estar saindo dos bancos escolares, vão para a vida profissional. E o que o mercado espera de vocês, né? O mercado espera algumas coisas, né? E hoje, cada vez mais, com o mundo, né, globalizado, muito rápido, né, as mudanças são muito fluídas e muito rápidas aí. Então, as pessoas profissionais precisam ter algumas qualidades que o mercado está muito atento, né? Então, eles são atentos se você tem flexibilidade e capacidade de adaptação, né? Tem facilidade de aprendizado, a habilidade de autogestão, né? Então, você ser autodisciplinado, você tem metas e objetivos de vida claros, inteligência emocional, comunicação assertiva e clara, empatia e motivação intrínseca. Então, pegando essas qualidades, como que você está em cada um desses itens, né? Como você se enxerga? Acho que até vale a pena, de repente, vocês pegar, olha, nesse item eu estou de 0 a 10, como que eu estou e como é que eu posso fazer para ir melhorando esses aspectos. Porque se vocês forem olhar, aqui não tem nada em termos de conhecimento do núcleo duro da área que você está fazendo, né? Certamente aquilo é um pré-requisito no mínimo. Estamos falando da profissão, do profissional que vai além disso, né? Saber a parte da engenharia, calcular a carga estrutural, o seu médico que consegue fazer o diagnóstico. Isso aí é o mínimo que se tem, mas vocês precisam desenvolver essas outras habilidades, qualidades profissionais, que realmente vão fazer com que você tenha uma maior, digamos, relevância dentro do mercado, maior chance de sustentar. E haja visto de que a ciência, ela realmente evolui de uma maneira mais rápida, né? Hoje, eu me lembro quando eu fiz o curso de medicina, já há algum tempo atrás, né, muitos dos conhecimentos, elas hoje já são ultrapassadas, né, já são ultrapassadas. Se eu ficasse somente com aquele conhecimento do passado, certamente eu estaria muito, muito desatualizado.
Então, esse é um ponto importante, pessoal, que eu entendo que muitas vezes esses aspectos não são conversados. Talvez alguns de vocês são mais curiosos, que têm uma motivação intrínseca já estão indo atrás desses aspectos. Mas o que faz com que vocês possam, aí, a base de desenvolvimento, que nós chamamos de funções executivas, né? Funções executivas são uma série de aspectos cognitivos que estão interrelacionados, que fazem parte da nossa autorregulação e que são responsáveis para a solução de problemas e alcançar os objetivos. E tem vários elementos aí, que é a fluência cerebral, a capacidade de memória de trabalho, a velocidade de processamento, né? A organização cerebral em termos de planejamento, de trazer prioridade, né? Qual que é a prioridade hoje? Né? Hoje eu vou fazer essa matéria ou vou fazer essa outra? Né? Então, ter essa habilidade. A flexibilidade cerebral. Então, porque as coisas são muito rápidas, então você precisa ter uma agilidade de realmente fazer uma mudança de perspectiva. Olha, eu tenho esse plano aqui, não está legal, acho que devo fazer esse outro nesse momento. Ter essa capacidade de adaptabilidade de mudar, né? A mudar a questão foco-atencional. E acho que o mais difícil para vocês é a questão do controle, né? A disciplina. Eu sei bem, eu sei, porque eu também tenho essa dificuldade, mesmo, né, na minha idade, mas vocês têm uma desculpa, né? Que eu vou estar explicando o porquê. A questão da monitorização, autorregulação, ele é um processo ainda em construção em muitos de vocês, tá bom? Então, isso é muito importante aqui, ó, né? Esse aspecto, assim, eu acho que, em termos de funcionamento cerebral, elas realmente são a parte que a gente for olhar, é a parte motora central, ou então cognitiva, se queira dizer, da sua performance. Então, vamos levar um pouquinho mais adiante. E esse é um livro, né, para quem curte ler, a pessoal das biológicas, ou eu vejo que tem um pessoal das exatas também curte muito isso, que é um livro que fala sobre os correlatos neurais das funções executivas, né, que é região frontal, esse é um cérebro em perfil, né, então aqui front, aqui na frente e tal, e que a parte que se desenvolve, né, mais tardiamente, entre maturação. E ela tem toda, digamos, as suas conexões com outras partes do cérebro, né, para fazer com que aquelas habilidades que eu listei anteriormente, né, elas possam estar em consonância, né, em concerto, como se fosse um maestro em regência, em funcionamento harmonioso. E aqui, né, como que a gente começou a saber que essa região do lobo frontal ele era importante? Esse é um estudo clássico, né, que é publicado na Science, o Damasio escreve no livro dele, que é a história do Phineas Gage, que é esse rapaz central, né, e que está aí segurando uma barra de ferro aí grande e tal. E que ele trabalhava na construção de estrada de ferro e teve um acidente, explodiu lá e uma barra, essa barra, não essa, né, mas a barra de ferro, ela transfixou, né, entrou aqui no maxilar e saiu aqui. E até o pós-mortem está o crânio dele, né, supostamente, que mostrando a trajetória onde realmente passou essa barra. Ele sobreviveu, né, e tem até um poema, né, sobre ele que está lá publicado no jornal na época, né, que coloca assim: a moral man, então o homem de moral, o Phineas Gage, né, tempering powder down holes for his weight, né, mexendo com pólvora, né, nos buracos, trabalhando em questão de pólvora para seu sustento, né, blew the last of his probe, né, explodiu essa barra aqui, through his two frontal lobes, né, através dos seus 2 lobos frontais. Então, o que aconteceu com ele? Now he drinks, swears and flies in a range.
na rage, né? Então, ele agora bebe, xinga e tem explosões de raiva, né? Então, mostrando de que um acidente, que uma lesão na região do cérebro, nos lóbulos frontais, foi com que ele mudasse de comportamento, né? Que agora ele só xinga, só bebe e só tem raiva, mostrando a importância, digamos, dessas regiões cerebrais na parte do comportamento. Então, esse começou a mostrar na neurociência na época de que realmente os lóbulos frontais tinham essa função. Do lado, né, aqui tem antiga, né, proposta de funcionamento, que é a frenologia, que determinadas regiões do cérebro, que podia ser visto pela palpação do crânio, a gente conseguia fazer uma descrição de como que era a pessoa, né? Certamente, digamos que a ideia por trás não é de todo ruim, porém, os resultados, elas não se mostraram o fato, né? Hoje a gente tem outra maneira de estudar. E o cérebro, então, indo propriamente à máquina que a gente está falando, o cérebro é uma estrutura que pesa 1,3 kg, 400 kg, corresponde a 2% do nosso peso corporal, mas é uma máquina que precisa de um sustento para o seu funcionamento. Tanto que 20% que está sendo bombeado do teu coração, né, em termos de nutriente e oxigenação, vai para o cérebro. E o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, né? Você deve estar pensando, como é que eles chegaram a essa conclusão de 86 bilhões? Então, tem um livro clássico que lá na biblioteca, que é 100 bilhões de neurônios, que é um livro do Roberto Lente, que é um neurocientista lá do Rio de Janeiro, um colega nosso, e é um livro, digamos, de referência aí para quem estuda a neurociência. E a colega dele, a Suzana Herculano, fez um estudo subsequente de contagem celular, né? Colocou 3 alunos de iniciação científica lá para contar um por um. Não, brincadeira, né? Imagine contar 86 bilhões de neurônios, né? Quanto tempo levaria para contar? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o cérebro de uma senhorinha, tal, partilharam, né? Cortaram e colocaram num blender, fizeram um suco de cérebro, né? Um shake, né? E daí colocaram marcadores, anticorpos, marcando neurônios, né? E passaram essa função numa máquina de imagem celular, um citômetro de fluxo. E ali chegaram à conclusão que é 86 bilhões, né? Tanto que daí estragou a capa do livro do Roberto Lente, mas o Roberto Lente, muito esperto, colocou um ponto de interrogação. 100 bilhões? Né? Para tentar solucionar o dilema que causou. Mas o número, digamos, está entre esses 100 bilhões aí, né? Algumas correções aqui e ali. E, claro, não é só neurônios isolados que funcionam, elas funcionam em rede, então mais alguns trilhões de conexões. Então imagina que é uma máquina com bilhões aí e trilhões de conexões. E o modelo de funcionamento, né, que está a parte animada, que mostra que os cérebros estão conectados às diferentes regiões aí, né? Estão vendo alguns assentimentos artisticamente mostrando as áreas, o cérebro em funcionamento, conexões, as informações não sendo encaminhado pelas vias anatômicas, né? Que a gente chama de fascículos ou tratos, que correm pela substância branca, que é mielinizante, tem a substância mielina, enquanto que os neurônios, o corpo celular, fica na parte superficial, o córtex, dando a cor cinzenta. Aí que o pessoal fala, a massa cinzenta, porque fica na parte de superfície que tem os corpos neuronais, enquanto que a substância branca é onde ficam as conexões devido à bainha de mielina, né? Então, esses são basicamente uma ilustração de como que os impulsos elétricos caminham dentro do cérebro. Em termos mais celulares, né, nossos neurônios estão organizados em camadas aí, na parte mais cortical, em 6 camadas, e elas realmente
propagam seus sinais através de impulsos elétricos gerados pelas diferenças de potenciais dentro da célula, diferenças iônicas aí no caso, né? Sódio, potássio, cálcio. Então, fazendo que possa gerar esses sinais e esses sinais serem codificados numa determinada função. E aqui um exemplo mais artístico, né, colorido, né, mostrando a parte superficial, né, mais superficial, onde estão os corpos neuronais, as substâncias cinzentas, e que elas conectam através de cabos aí, os axônios, umas com as outras. E existe uma iniciativa muito grande, pessoal, de realmente entender o funcionamento cerebral, o estudo de conectoma humano, né? E que a gente consegue fazer o estudo de conexões mostrando a determinada região conecta com qual região. É um consórcio grande que está em andamento, tá? Então, aqui só para ver um mapa bastante complicado, colorido, né? De como o teu cérebro está aí amplamente conectado. E a gente consegue fazer alguns mapas aí de redes de funcionamento. Hoje a gente sabe que o cérebro ela não funciona somente com algumas áreas isoladas, mas são áreas interconectadas que desenvolvem determinada função. Então, a rede atencional, né? Então, que você, para prestar atenção, você precisa estar com essa rede ativada. Então, vocês veem que tem algumas partes coloridas que denotam essas áreas estão envolvidas nesse processo. A parte da linguagem, que eu estou falando, né, bastante aqui, então tem essas regiões aí do meu hemisfério dominante, do lado esquerdo, que está lá acendendo, né, loucamente para passar essas informações. E aqui por diante vai embora, né? Mas vocês devem estar pensando, nossa, mas o cérebro ela tem um padrão de funcionamento igual para todo mundo? A resposta é não, né? Quer dizer, nós somos seres singulares, né? Seres singulares. E apesar de que o cérebro ela tem uma certa organização hierárquica de como que ela foi desenvolvido em termos evolutivos, mas o funcionamento não é igual, não é igual. Tanto que tem esse estudo, que é bacana, que saiu na Nature Neuroscience, fazendo uma análise simplesmente de funções de conectoma, né, de cérebros, e mostra que a gente consegue diferenciar, né, com algoritmos aí, de quem que é quem, somente pela análise da função cerebral. Né? Isso vale até para gêmeos univitelínicos, mostrando aí a singularidade, né, de cada um de nós. Bom, mas qual que é a questão, né? Se nós somos singulares, esse conectoma aí, então, para que serve? Bom, serve para várias coisas que nem vou entrar em questão, mas acho que o ponto principal que eu quero trazer aqui é que o cérebro, ela é maleável ao longo do tempo. É o que a gente chama de plasticidade. É um fenômeno biológico da neurociência em que determinadas ações, estímulos, ou seja, ela intrínseca ou extrínseca, ela consegue moldar, né, o cérebro nosso. Então, isso eu já exemplifiquei lá na primeira parte da minha fala, né, que não, se você teve efeitos adversos, ela teve uma consequência grande na estrutura do teu cérebro. E com isso leva um acometimento, digamos, na toda a sua trajetória enquanto um cidadão, até inclusive abreviando anos de vida seus. E como é que funciona a questão da plasticidade? Nós temos aqui, né, na linha do X, a idade. Está aqui de 2 a 70 anos, e aqui no Y, que seria a energia, né, necessária, né, ou então a capacidade de resposta, aqui nessa linha aqui em verde, a capacidade de mudança frente à resposta, e em laranja é a energia requerida para essa mudança. Então, quando você é novo, o cérebro ela tem uma grande capacidade em mudar frente a uma experiência, né, frente a algum tipo de estímulo. Com muita pouca energia, você consegue fazer uma mudança grande, enorme.
E quando você chega, né, na melhor idade, né, o seu cérebro consegue mudar, mas não tem uma habilidade tão grande. Para você mudar, você precisa de uma energia, um esforço muito grande. E aqui está uma interseção que se encontra no ponto de equilíbrio aos 30 anos. Então, a grande maioria de vocês estão aqui abaixo de 30 anos, quer dizer que o cérebro de vocês ainda tem muita sede e capacidade de realmente ter mudanças frente a alguns estímulos. Então, o estímulo que se está tendo claramente no ensino superior, né, é a questão de ensino, de se adquirir, né, conhecimento acerca de uma determinada área em que você vai estar atuando. Então, vocês estão numa fase muito, digamos, de grande capacidade, no qual a energia despendida ela não é tão grande, tá? Nas fases da vida, obviamente, né, vai depender onde você está, essa plasticidade ocorre, né, tanto que ela ocorre por conformação, mudanças, né, de conexões sinapses, mas também existe o que nós chamamos de neurogênese, produção de novos neurônios, né? Ela ocorre na vida toda. E ela serve para, digamos, dar a sustentabilidade, as mudanças e as funções adquiridas aí, né, ao longo do nosso curso, na nossa vida. Mas um ponto importante, né, voltando, agora retrocedendo, de que existem janelas de oportunidades aí no desenvolvimento cerebral, né? O cérebro, ela tem janelas no qual ela tem explosões aí no seu desenvolvimento, né, na vida intrauterina, tal, em que existe a formação, digamos, dos primórdios do cérebro, nas primeiras semanas, 8 a 16ª semana, né, da gestação, e durante a parte de quando você nasce, existe um boom de formação sináptica, que são as conexões, que ela tem um boom até os 2 anos, não que depois não tenha, mas ela dá o tipo, se fosse a primavera que chegou, né, dá aquele verde assim no jardim, cresce de uma maneira abundante, exponencial, né, a questão das sinapses que vão se formando nos primeiros 2 anos, 4 anos. E depois, o que acontece? Vai tendo o que a gente chama de pruning, quer dizer, vai tendo uma poda, uma corte, né, nessas sinapses, para que essas sinapses possam ser otimizados. E essa poda, ela vai ocorrendo ao longo do tempo até chegar nos seus 25, 24 anos. Que está aqui um exemplo, né, de como que ocorre essa poda. Ela ocorre de trás para frente, principalmente, inicialmente na parte motora, e a última região a entrar a maturação é o córtex frontal. Lembra que eu falei que vocês têm até uma desculpa, né, de talvez porque não tenham essa capacidade de autorregulação, organização, é porque o lobo frontal de vocês ainda está em processo de maturação. Tanto que, né, isso é um fato conhecido, as seguradoras sabem muito bem, né, para quem tem carro, né, vocês estão pagando aí, ou seus pais estão pagando um seguro muito alto, porque o seguro sabe que pessoas abaixo de 25 anos se metem em encrenca muito maior, muito mais vezes do que a pessoa acima de 25 anos. Aí está a diferença de seguros diferenciados, né? Por quê? Porque o teu lobo frontal ainda não entrou em maturação. Então, para te tirar das enrascadas, é aquele cara, né? O lobo frontal é aquele cara lá, né? A parte do cérebro que te tira das frias aí, né? Te traz o juízo tal, que realmente faz a parte de raciocínio, a parte de moralidade, né? É o teu freio social aí, né? Tanto que tem uma expressão, quando você bebe demais, aí tal, você desfrontaliza, tira lá o frontal e a pessoa, né, já sabe, faz
as histórias aí, né, do ciclo como é, do zodíaco, vira primeiro o leão, né, daí depois vira o macaco, né, faz palhaçada, e no final vira um porco, começa a vomitar em todo quanto que é canto. Então, isso porque o teu lobo frontal não está lá para ter tirado nem rascado. Mas aí é importante, pessoal, lembrem que o desenvolvimento cerebral, ela é uma fase que está ocorrendo e que precisa realmente investir para que esse cérebro possa desenvolver de uma maneira adequada, né? Então, eu vou entrar nesse papo. Como manter o seu cérebro saudável, que é a ideia dessa conversa. Mas eu achei importante a gente fazer esse preâmbulo, né, para realmente contextualizar e trazer a importância disso. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Existe dentro do nosso cérebro o circuito da recompensa ou do prazer, né? E que isso está muito bem mapeado, né? Que está na região tegmentar e que estimula o núcleo accumbens, daí tem relação com o córtex pré-frontal, a história do lobo frontal aí de novo, que faz a questão da modulação e inibição que se tem, né? Então, o que nós somos atrás? Sempre de recompensa, de prazer, né? E que sempre ativa esse circuito. Mas se você não tem um processo de segurar as pontas, você está sempre atrás disso. E que o lobo córtex frontal, ela é um freio muito importante para segurar essa questão, né, de prazer, tá? Então, a questão faz com que... Por que é o prazer? Porque é ela que faz a motivação de você ir atrás, né, cada vez mais. Só que existem substâncias que a gente sabe que ela estimula esse circuito. Porém, elas não são adequadas. Álcool. O álcool, né, ele é um grande estimulante, digamos, do prazer. Só que ela traz consigo uma carga muito grande de efeitos negativos aí no corpo e no desenvolvimento cerebral, né? Então, as chances da pessoa se manter no uso abusivo do álcool, quando começa cedo, é muito, muito maior se você começar a usar, né, o álcool mais lá para frente, com 24, 25 anos. Eu entendo, né? A vida universitária é uma vida de explorações, né, de experiências, mas acho que é importante eu colocar aqui que é uma substância química e que tem um efeito muito negativo, deletério, para o funcionamento e desenvolvimento cerebral. Outro, maconha, né? Maconha, ela, né, tem evidência que ela é um grande estimulante das sinapses aí, né? Um colega nosso lá do Rio Grande do Norte, o Siddhartha, ele tem trazido essa discussão que realmente eu acho que é muito importante que a ciência traz, né, o que acontece com o uso de cannabis, né, ou maconha, né, que tem vários subcomponentes, THC, CBD e tal, mas que ela, né, em determinadas fases da vida, sobretudo na fase do seu desenvolvimento, ela é deletéria porque ela adiciona um componente que não é esperado nessa fase do desenvolvimento cerebral e que ela realmente traz repercussões negativas. Daí vocês vão falar, mas tem um cara lá que bebe e fuma, nada acontece. Bom, são exemplos, digamos, isolados, anedóticos, e até onde a gente sabe, a gente não tem esse estudo desses, né, questões anedóticas. Certamente a questão genética, né, tem um ponto preponderante, mas isso não é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos, a questão genética, conformação celular e ambiental, fazem com que o uso dessas substâncias, né, elas realmente atrapalham, né, no desenvolvimento cerebral, cognitivo do adolescente, do jovem adulto. Outro ponto, né, a questão do
estresse, né? Estresse, acho que tem sido a companheira aí, né, nossa, nesse último momento da pandemia, e certamente o estresse da prova, das incertezas, ela está aí, né? Mas acho que é importante a gente colocar de que estresse é uma resposta biológica nossa, e graças ao estresse, nós estamos aqui como uma espécie dominante, né? Já pensou se não tivéssemos esse circuito de estresse, a gente não estaria vivo, né? O que seria esse circuito de estresse? Ele está ali no sistema límbico, em que ela é ativada em situações de ameaça à nossa vida, né? E com que faz com que nosso organismo se prepara para essa situação. Então, o que faz quando você entra em estresse? Tua pupila dilata, né, para enxergar melhor, começa o teu coração bombear mais, aumenta a frequência cardíaca, né, aumenta a tua frequência respiratória, tem mais oxigênio, olha, precisamos mandar energia para os músculos, né? Aumenta a minha pressão, né? Porque preciso fazer com que o sangue, o oxigênio cheguem aí para, né, a minha musculatura, meu sistema motor, e que eu preciso fazer uma tomada de decisão de vida ou morte, e que tudo está para, né, sobreviver. Tá? Então, ele basicamente ele shut down, né? Ele corta o funcionamento de outras partes do cérebro, que não é prioridade aí eu ter a capacidade abstrativa, né? A questão de raciocínio, essas coisas, não vem o caso, eu preciso sobreviver. Ao estresse, quando ela é leve, ele realmente traz alguns pontos, né, de atenção para a questão. Mas quando você começa a entrar num estresse mais tóxico, né, ele começa a trazer uma série de efeitos negativos aí, no teu corpo e no teu funcionamento cerebral. Né? Quem de vocês não deu branco no dia que foi fazer a prova? Né? Ah, cara, eu travei. Né? O que aconteceu? O teu circuito de estresse, ele basicamente, ele hijack, né? Ele tomou como refém o funcionamento do teu cerebral. As partes, digamos, importantes, a questão do raciocínio, a abstração, a parte cognitiva de pensamento, ela não ficou, não deixou de ser ativada. Então, a questão da reverberação só do circuito do estresse, ela é um circuito de sobrevivência e faz com que outros circuitos elas deixem de ser utilizadas, né? Então, esse é um ponto importante de que vocês precisam ter um mecanismo de lidar com o estresse, né? Um mecanismo de lidar com o estresse. E aí tem o pessoal falando, mas eu bebo, né, para aliviar o estresse. Bom, já falamos lá em cima que a coisa piora. O que faz o álcool é, basicamente, ele anestesia tudo, né? Dá uma anestesia aí e tal, né? Te tira do contexto da realidade. Mas isso não quer dizer que você vai ficar mais aliviado, quer dizer, você tira daquele sensação, né, que o estresse traz, aquela palpitação, aquela, né, uma sensação de que está faltando ar, né, alguma coisa de aperto, porque você diminui o teu limiar de capacidade de reconhecer essas situações. Então, o estresse é um ponto que precisa ter mecanismo. E tem mecanismos de lidar com ele, que a gente vai estar falando logo aqui adiante, quando a gente formos para a nossa academia do cérebro, né? Vamos malhar o cérebro. Então, nós já falamos do que pode, né, são coisas ruins aí para o funcionamento do cérebro, né? Drogas lícitas e ilícitas, a questão do estresse tóxico, né? E que impacta também na questão da saúde mental. Mas como que podemos fazer para melhorar o cérebro? Então, espero que vocês estejam dispostos a entrar na academia. Número 1, dormir. Né? Você fala, é fácil. Não é tão fácil assim, pessoal.
Quer dizer, dormir mesmo, né, nos horários de um ciclo regular do sono e vigília, né? Não é aquela turma que fica madrugada jogando LOL, né? Fazendo Minecraft, né? Zapeando aí e tal, né? O grupo do Discord falando que vão jogar o Fortnite, né? Então, vocês estão vendo que não é tão fácil. Dormir, né? Dormir. Dormir, pessoal, né? Tanto que existem algumas empresas nos Estados Unidos que têm um contrato lá de que você se compromete a ter o sono regular, dormir 8 horas por dia, né? Porque sabe que a falta de sono, ele tem um impacto direto na sua produtividade, né? Mas vamos falar, mas como é que é isso? É porque durante o sono que a aprendizagem ela é consolidada, né? Você está lá acordado, aprendendo alguma determinada tarefa, né? E ele é colocado dentro de uma área, digamos, temporária, o lobo temporal está lá, né? Guardado numa memória transitória, e daí, durante o sono, ela é consolidada. Essa informação que está lá no sistema temporário, ela é jogado para outras partes do cérebro e é lá que vai ser consolidado a tua informação. E daí, no dia seguinte, o que acontece? Eu preciso daquela informação, eu trago essa informação, né? Trago essa informação para o meu centro de memória transitória, eu faço o uso dessa informação. Então, sono, pessoal, é importante, é importante. Daí, deu pessoal, eu não consigo dormir, né, direito, mas também vamos fazer o que a gente chama de higiene do sono. Você toma muito café? Eu tomo, né? Tomo. Então, café é um potente estimulante, né? E que ele é basicamente, ele ocupa o receptor e que supostamente estariam livres para você ter indução do sono. Então, ele segura lá para você não dormir, né? Então, cafeína, né? Então, tem que tirar a cafeína, reduzir isso, né? Então, fazer o uso somente nos períodos aí da manhã, à noite. Eu preciso virar à noite. Bom, essa é outra realidade e tal, mas para o sono. A questão da tela do celular, né? Existe, digamos, um comprimento de onda, né, na frequência de tom azul, né, e que ela é um potente estimulante, digamos, para bloquear a liberação de uma substância dentro do cérebro que é melatonina, né? Então, o que acontece? Antes, né, nós tínhamos sol e a noite, e a lua de vez em quando, tal, e o que acontecia? Tinha esses ciclos muito claros. Hoje nós temos luz da casa, nós temos a tela do computador, que está nos estimulando na nossa retina, né? E que fazendo com que aquele ciclo de sono, vigília natural, ela está interrompida. Então, o que é o certo? É realmente cortar o número de horas de uso de telas e falar, é impossível. Tá, eu entendo, né? Eu mesmo uso bastante, né? É a vida moderna, né? Fazer o quê? Mas tem a possibilidade de se colocar a tela azul, né? Então, isso ajuda um pouquinho, né? Não que resolve de totalidade, né? Então, a questão do sono é preciso ter essa rotina aí, né, de dormir na hora certa, acordar, né? Então, essa é uma rotina que é importante, que certamente durante a pandemia, né, a nossa vida ela virou de ponta cabeça. Mas agora precisamos resgatar a todo custo, né, que a rotina é um processo importante para o nosso funcionamento cerebral. Nosso cérebro, ela é muito careta, digamos dessa maneira. Ele funciona, ele é uma peça que precisa de regras, de disciplina. Quanto mais disciplina, melhor é para ela. Ela não trabalha bem com fora de conformidade,
né? Ela pode até, que é a questão de habilidade, resolução, de flexibilidade, mas ela é muito, digamos, na linha única, tá? E o travesseiro, né, tem até o ditado de que quando você quer um conselheiro, busque um travesseiro. Até em inglês é sleep on it. Né? Quando você tem uma decisão importante, não toma decisões aí no final da tarde, à noite, né? Durma e no dia seguinte você toma a decisão, porque é o melhor horário em que teu cérebro tem mais, né, capacidade de funcionamento. Então, o horário é importante também. E temos novas maneiras de realmente tratar com a saúde mental, né, do nosso cérebro, que é a meditação. Meditação, né, o mindfulness, né, que é realmente você trazer o teu corpo presente, teu pensamento presente nesse momento agora. Até eu brinco, né, o pessoal que joga videogame, o pessoal, de certa maneira, faz o mindfulness, né, quando está jogando, não tem nada mais a não ser aquele momento, né? Só que é um momento que ele tem uma interação com um outro, né? O mindfulness é uma interação com você mesmo, né? De você trazer para você esse momento em que não existe o futuro, não existe o passado, né? No game, né? Videogame, a pessoa que está jogando, ele está no mindfulness, mas porém com sua mente fora, né? Porque ele, naquele momento, não tem futuro nem passado, é o que ele não levar um chumbo aí do pessoal, né, no jogo. Então, mindfulness é uma maneira, porém, ela não é fácil. Não é fácil, né? Qual que é a alternativa? Aqui tem vários exemplos, estudos mostrando que funciona, né? Qual que é outro exemplo? Atividade física. Atividade física, né? Se você quer enquadrar a tua mente e teu cérebro, male teu corpo, faça atividade física. A atividade física, né, é um grande indutor de plasticidade cerebral, é um grande indutor de neurogênese, sinaptogênese, né? E esse, digamos, faz com que você, né, coloque você em perspectiva, né? Tanto que quando você está correndo, tal, tua mente viaja, mas num dado momento você se conecta consigo mesmo. Então, esse é um ponto importante, atividade física. Seja ela individual ou coletiva. E coletiva é bacana porque nós somos seres coletivos e interacionistas, né? E que a gente interage e que também fortalece um elemento cada vez mais desejável nas empresas, que é o trabalho de equipe, né? Trabalho de equipe. Hoje, a gente não está mais por conta própria, existem equipes que na geração de vocês realmente é mais natural, mas para gerações como a minha, nós somos uma geração muito individualista e que tivemos que aprender, né, a trabalhar no formato coletivo de equipe. Então, tem um ponto importante, tem um estudo grande aí, né, que mostrando de que as pessoas que têm a melhor condicionamento cardiovascular, eles têm associado a melhor performance cognitiva, até vão ter melhores empregos, melhores ganhos aí. Então, se vocês não querem estudar, olha, vai malhar, vai lá correr, fazer atividade, né, que vocês estão investindo no teu cérebro. E a neurociência explica isso de uma maneira de que ele traz maior agilidade em termos de conectividade cerebral. Então, reforça as conexões cerebrais. E aqui está quem curte a Jane Austen, né, que é uma escritora que escreveu sobre, acho que a Era Vitoriana, esse é de um filme, Mr. Darcy, aí, The Pride and Prejudice, e que tem essa dancinha britânica, né, o quadrado, em que não existe liderança, que mais é um evento social, que mostra que a questão de interação social, ela é importante aí, no caso, né, um estudo que foi feito mostrando em idosos, né, não estão falando de vocês mais aí, dos seus avós aí e tal,
que realmente ajuda a prevenir o declínio cognitivo, né? Então, a gente tem diferentes curvas. Vocês estão na curva ascendente, subindo, tal, na sua plenitude, na tua maturação cerebral, e daí depois começar meio que descer o morro, tal, né? No seu declínio, né? Que a máquina vai se desgastando. Então, esse é um ponto importante que eu também gostaria de trazer, de que invista o máximo possível, tem o que a gente chama de uma poupança cognitiva, né? Imagine o seguinte, você está subindo aqui, você conseguiu fazer uma poupança cognitiva aqui, outro colega está aqui embaixo, sendo que o declínio, digamos, ela é semelhante ao mesmo tipo de angulação, só que num dado momento, vai começar a ter o que a gente chama de sintomas aí, de falhas cognitivas. Quem que vai chegar antes, né, ter a idade antes de ter falha cognitiva? Essa pessoa que teve menos poupança cognitiva. A pessoa que teve mais, ela vai ter anos adicionais de ter integridade funcional, né? Então, você também tem que ver, você quer ser aquele vozinho com agilidade ou aquele vozinho retraído, pensando no seu futuro, né? Esse aqui são alguns mapas, mas vamos passar em diante. E aqui está o meu primo, Bruce Lee, né? Brincadeira e tal, mas deve ser um parente de algum momento aí, né? Prática leva para a perfeição. De que o cérebro, para poder realmente adquirir o seu funcionamento, precisa praticar, né? Precisa fazer a prática. Então, aquele maldito dever de casa, né? Os projetos, e que vocês passaram por isso, fizeram vestibular, tiveram que fazer aquelas continhas aí, ler inúmeras vezes até realmente, né, levar à perfeição, encapsular aqueles conhecimentos do teu cérebro, né, e que a prática leva à perfeição, né, não tem, infelizmente, não tem segredo, tá? É isso. Mas qual que é o segredo da pegada? A gente sabe que o cérebro ele é conectado por neurônios, né, a base funcional, que é uma unidade elétrica. E que tal se a gente hackear o cérebro? Vamos hackear o cérebro. Foi um estudo que nós fizemos, né? O Alexandre Cano foi meu postdoc, junto com o Eduardo. O Alexandre agora é professor na ABC Paulista, o Eduardo está em Boston, acho que em Tufts University. Estou aqui, né, tal. E nós fizemos um estudo com as ciclistas profissionais e que nós passamos uma pequena corrente elétrica, né, estimulação, para modular a percepção, né, de esforço máximo nesses profissionais de ciclismo. E daí o que acontece? Que a gente viu que esses pequenos estímulos elétricos conseguiam modular a percepção de cansaço. Daí, opa, eu consigo, né, mexer aí com o cérebro da pessoa, com o estímulo externo. E daí saiu um editorial, né, algum tempo, tempo depois aí do nosso artigo, até eles citam o nosso artigo na Nature, que fala que, olha, a melhor da performance, né, das equipes olímpicas, né, pode estar aí sendo por conta de um doping cerebral. Porque a equipe de esqui, equipe de inverno americana, estava fazendo uso desses estimuladores elétricos, né, para aumentar a performance. E daí o que vocês acham? Isso é um doping cerebral? Tanto que hoje, né, tem algumas companhias comerciais, né, que estão tentando vender esses equipamentos. Olha que bacana, né? Põe aí, estimula, tal, você vai melhorar a capacidade cognitiva. Quer dizer, peraí, existe ainda um chão aí, a gente sabe que é possível manipular, né? No campo da pesquisa, a gente mostrou ser capaz, e a questão toda entra também no dilema ético, né, de usar essas novas tecnologias que nós temos, que nós adquirimos aí nos centros de pesquisa, de que a gente pode modificar, biohackear, né, bioengenharia das funções cerebrais, né? Tanto que existem várias iniciativas aí que buscam, né,
fazer alguma coisa nessa área aí de booster performance cerebral. Acho que certamente vocês devem estar pensando, não ia ser mal, né? Mas tem que tomar cuidado, porque ainda não está de todo, né, mapeado esse campo. E esse é o estudo que nós publicamos depois, mostrando as potencialidades aí de estímulos elétricos, seja ela para reabilitação, questão motora, a consolidação de aprendizagem motora aqui, né, nos esportes, também dos transtornos psiquiátricos e assim por diante. Bom, eu queria encerrar aqui, agradecer a atenção de vocês, oferecendo um docinho, né, que sempre é bom para alegrar aí, e levar energia para o cérebro, né, e deixar um contato meu para quem quiser saber mais. Eu peço que escaneiem esse QR Code, né, entrem lá os seus dados, e daí eu posso mandar para vocês um material que eu estou sempre produzindo, e a gente manter esse contato aí entre nós e as pessoas interessadas no campo da saúde, na neurociência e na educação. Agradeço muito a SAI, na pessoa da Marilda, Juliana, né, pela oportunidade de estar falando de um tema que eu adoro. Então, vamos ver se temos um espaço para a gente trocar um bate-papo, esclarecer alguns pontos que, porventura, não tenham ficado claros. Então, encerro aqui a apresentação, voltando. Professor Lee, nós que agradecemos de novo a sua apresentação, por trazer tantos conhecimentos científicos aí sobre essa área da neurociência, muito interessante, muito útil, né, para nós, pensando também na vida acadêmica, né, nós como profissionais, dos estudantes também. Então, a gente tem até 11h30 aqui a programação, né, do webinar, e já apareceram algumas perguntas aqui no chat, conforme você ia fazendo a apresentação, né, então... aqui a Alane fez a primeira pergunta, né? Ela perguntou ali logo no início da apresentação sobre a questão da decoreba que o senhor comentou, né? Então ela pergunta assim, sobre a questão da decoreba, no caso dos alunos que foram ensinados a decorar por muitos anos na escola, isso pode ter causado danos ao cérebro? Se sim, eles são irreversíveis? Essa foi a primeira pergunta que apareceu aqui. Então, Alane, fique tranquila, não causa dano ao cérebro, né? O fato de vocês fazerem o uso intensivo da memorização é uma habilidade, né, que é importante de ser desenvolvida, que hoje a gente tem alguma estratégia, a Juliana conhece bem, que são os mapas mentais, que a gente ajuda o aluno a utilizar, né, de tentar buscar, né, os pontos nodais de como que você pode lembrar de determinados fatos. E, sobretudo, a gente fala que a memória não é só dos fatos, mas também de processos, né? De que você precisa entender as determinadas etapas. Eu faço uma crítica ao sistema educacional nosso, de quando você realmente preza, né, a avaliação puramente conteudista, né? E daí, realmente, a pessoa se sobressai se ela tem uma mega capacidade de lembrar dos fatos, né? É a lista telefônica ambulante. Mas o que a gente precisa das pessoas? Efetivamente, a gente precisa de ter pessoas que consigam trazer esses dados e fazer o uso dessa informação, manipular essas informações, que muitas vezes não é essa habilidade que nós estamos desenvolvendo, né, na nossa vida acadêmica. A gente estimula uma parte de decorar, né, mas a gente deixa de lado esse outro aspecto que vocês vão ter que enfrentar quando vocês forem para o mercado. Né? O mercado, ele exige outras coisas, que talvez tenha esse descompasso. Mas fique tranquilo, Alane, não danificou o teu cérebro, ele deu mais agilidade, sim, mas que agora você precisa, né, aliar essa questão da memória, né, com outras habilidades aí de fazer bom uso. Até assim, aproveitando a questão da memória, até pergunto, você lembra que você tomou de café de manhã hoje, vocês? Que você comeu ontem, né? Você se lembra? Né? Você que está usando óculos, sabe onde você deixou óculos? Né? Então, às vezes, a memória ela é fugidia, no sentido de que do dia a dia você não se lembra.
Mas como que você se lembra de algumas memórias do passado? Porque são memórias provavelmente ligadas à questão emocional. A componente da emoção, ela realmente, né, ela ajuda muito no processo da memorização dos fatos. Então, aquela, digamos, até a gente fala daí no conta dos professores, o professor que traz uma carga emocional, né, boa, né, porque tem o professor que traz a carga emocional muito ruim. Então, ele usa de um outro espectro da ameaça, né, para fazer com que o aluno aprenda. Quer dizer, o aluno até aprende sobre a ameaça, porém, é um tipo de aprendizagem que é muito deletéria, né? Bom, a Juliana e a Marilda, que trabalham nessa campanha educacional, sabem muito bem disso, de que realmente a gente vale mais a pena estimular as pessoas, porque é na questão da motivação intrínseca, do que você realmente vai por ameaça. Né? Você vai reprovar se você não estudar. Em vez de falar, olha, vai ser tão bacana, você aprender isso, vai te ajudar aí na vida futura, né? Que legal ter esse tipo de conhecimento, né? É o prazer de estudar, do qual a nosso sistema educacional foi falho. Acho que a gente tem que assumir isso. Nós usamos uma outra vertente, né, um outro tipo de approach em que a neurociência hoje mostra que é um approach falho, que não é eficiente para a questão de retenção dos conhecimentos. Né? Você não estimula a motivação intrínseca e autorregulação. Você fica numa camada muito inferior, né, em termos de circuito de aprendizagem. Bom, agradeço, Alane, mas fique tranquilo, tá? Não danificou o teu cérebro. Ok, professor, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui da Lindsay. Ela pergunta assim: quais os danos maiores do estresse devido a algumas situações tenho tido muitos bloqueios e esquecimentos momentâneos, além das muitas dores de cabeça, falta de ar e aperto no peito? Lindsay, muito obrigada por você trazer esse assunto, né? O estresse, quando ele entra numa parte tóxica, né? Em que, o que acontece? O estresse é um nome, digamos, físico, que você causa uma determinada ação e uma vez tirada a ação, aquele, digamos, produto, né? Ou aquela, no caso nós, ela volta na sua conformidade e conformação original. Essa é a questão, digamos, do estresse, que você possa voltar na conformidade original. Você põe uma carga e depois ela volta. Então, o que acontece com o estresse no nosso dia a dia, que nem falei, pequenos estresses, assim, que você faz, porque te coloca uma certa urgência de você fazer. Eu preciso de entregar, né? Preciso de entregar, né? E daí você entrega. Daí o certo era você voltar na tua conformação original. Só que, muitas vezes, você não volta na tua conformação original. Aquele sentimento de aperto, ela se mantém, porque o teu corpo foi colocado nesse momento e o teu corpo, ele não tem capacidade cognitiva que acabou, né? C'est fini, it's over, não tem mais, você já entregou, mas teu corpo ainda está lá, com toda aquela carga preparada para lidar com aquela situação. Né? Então, você entrou, muitas vezes, que a gente chama de estresse tóxico, porque quando você entra no estresse tóxico, né, a parte, digamos, de liberação de várias substâncias, entre ele o cortisol, que é um hormônio de estresse, ele tem repercussões enormes no nosso organismo. É o corticoide, né? Tal. A adrenalina que se libera, aquele rush, né, que muitas vezes o pessoal que faz esportes radicais vão atrás daquele rush, assim, tal, que do estresse ela traz. Mas aquela adrenalina, ele mantém tua pressão elevada, né? E o que acontece? O teu organismo, ele entra num ciclo de que tem algumas sensações e que você não interpreta de uma maneira adequada. Né? Será que eu estou com fome? O que é? E começa a comer. Começa a comer. Né? Quer dizer, a questão de ganho de peso é uma matemática simples. É quanto que você come, quanto de caloria e quanto que você gasta. Então, é um ciclo vicioso que vai se amontoando. Então, qual que é a questão do estresse? O estresse, infelizmente,
na vida moderna, ela é nossa companheira. Acho que até no passado, né? Você andava na savana, via um bicho correndo atrás de você, você ia ser morto, ou o que quer que seja, né? Tal. Hoje, os estímulos de estresse são outros. É o teu chefe tóxico, é teu professor, cara que está lá te cobrando, é a família, é a sociedade, faltou grana, é X. Né? Tudo isso faz com que teu organismo entre num patamar de que ela não consegue, né, voltar ao teu basal. Então, precisa ter um mecanismo de você lidar com isso. Né? Lidar com isso. Então, eu até tenho uma outra aula, até a gente podia fazer um outro momento, né? Então, quer dizer, a meditação, sim, é bom, mas a atividade física, certamente, acho que está na mão, né? Que pode fazer. Você tem alguns mecanismos de você fazer autotuitagem, né? Você mandar mensagem para você, Lindsay, você pega um papelzinho, escreva coisas positivas para você e coloca uma mensagem de você para você mesmo, tá? De você para você, que você é fantástica. Você, aquela coisa, sobretudo numa fase que vocês estão, que é de construção de identidade, de grupos, tal, a tua identidade é espelho do que os outros estão tendo para você. Se você tem um convívio num ambiente em que te enxerga muito para baixo, você constrói aquela imagem a espelho do teu coletivo. Mas você precisa se safar disso. Né? Que a gente até brinca, até, mas é um fato. Né? Nesse momento, a gente fica preocupado do que os outros estão falando da gente. Né? Estão falando de mim, eu fico preocupado. Quando chega lá pelos 40 anos, né, você está não estou nem aí para o que o pessoal estão falando de mim. Mas isso é quando você estiver com 40 anos, tal, você desenvolveu essa cascadura. Mas daí, quando se chega próxima da minha idade, aí na casa dos seus 60 anos, daí você descobre, para começar, eles não estavam nem falando de você, né? Não estavam nem falando de você. Quer dizer, a gente está se preocupando com uma coisa imaginária, mas que nesse momento é importante de que vocês fazerem dessa construção, porque você está construindo você e a Lindsay, né? A Lindsay, mas você precisa ter cuidado, você precisa investir em você. Quem que vai ser essa Lindsay? Essa Lindsay vai ser poderosa, vai ser fantástica, ela vai ser a líder aí. E você precisa, desenvolver, precisa cercar de pessoas que desenvolvam, porque infelizmente a gente tem pessoas que estão no nosso entorno que elas não te incentivam, né? E às vezes muito próximas, seja até na família, né? Até na própria família, até nos próprios pais. Então, pessoal, vocês precisam se libertar um pouquinho, no sentido de entender, e que, obviamente, vão ter anos e anos de armadilhas que vocês, né, que a gente cai, porque é um teatro, né, no sentido que você é posto. Só que, novamente, Lindsay, a questão do estresse, voltando, você precisa entender de que essa resposta acabou. Você precisa avisar o teu corpo. Uma maneira também, bata no teu corpo, olha, acabou, né, aquilo já entregou, né, relaxa, obrigado aí por me proteger, né, das dores e das balas, né, aquela contração muscular, pode relaxar o corpo e tal, né, agora foi, né, voltamos para a nossa normalidade. Você tem que avisar o teu corpo. Né, tá? E, claro, pessoal, vocês que estão aí, esse é um mês importante de setembro amarelo, né, de saúde mental, de que acho que precisam cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas pessoas que a gente ama, que a gente gosta muito, né? Se colocar disponível para escutar, porque não é questão de a gente dar bons conselhos, falar, acho que se a gente se dispuser a escutar, né, pessoa que estão numa situação de dificuldade, só tá ali, dá o ombro, né? Só dá o ombro, não falar nada, só escutar, né? A gente vai ter servido de grande ajuda para aquela pessoa que
porque precisava falar, deixar sair, né? Porque a gente precisa canalizar isso, né? E, novamente, o estresse, ele realmente assim, é uma ferramenta, é uma coisa que tem em todos nós, só que, dado o momento, em excesso, ela não ajuda, e o nosso corpo fica prisioneiro, né? E tem muitos sinais, a questão do uso de substâncias, né? Alguém está aí, é um sinal de alerta, porque, né, questão de cortar, né, tal, corte, cutting, é um sinal de pedido de socorro, tá? Pedido de socorro, tá? Então, Lindsay, eu vou tentar bolar alguns textos aí, né? Depois se você inscreva, né? Eu mando aí para o pessoal algumas coisas de como fazer para lidar, né? Obviamente, cada um vai ter que encontrar o seu caminho, mas acho que ponto número 1 é entender, né? Entender que o teu cérebro está construindo essa tua realidade, e claro que é uma construção do ambiente que você está imerso, né? E tal, você, novamente falando lá em cima, aqueles efeitos adversos, né? Se você passou por um daqueles efeitos adversos, certamente, né, você tem maior dificuldade porque, né, teve esses eventos e que você precisa de uma maneira de lidar com isso, tá bom? Foi uma resposta meio longa, tá, Juliana, Lindsay? Mas eu achei que talvez fosse importante retomar algum dos pontos que eu falei na apresentação. Sim, obrigada, professor. E só aproveitando essa fala sua, antes de passar para a próxima pergunta, de divulgar o SAP, não sei se todo mundo aqui conhece, né, mas a Unicamp dispõe de um serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito para quem sentir aí que precisa de algum apoio mais especializado nesse sentido da saúde mental. A gente pode divulgar aqui no chat o endereço para entrar em contato e agendar uma consulta, tá, com o SAP. Professora, a próxima pergunta é da Laís, e ela pergunta assim: é verdade que existe um horário ideal para o sono, como, por exemplo, das 10 da noite às 6 da manhã? E se for verdade o horário ideal do sono, como uma pessoa que trabalha no período noturno poderia diminuir os impactos negativos? Boa pergunta, Daiane. Então, a questão porque assim, o sono, ele faz parte do que a gente chama de ciclo de sono-vigília, né? Que ele está intrinsecamente ligado com a questão da luminosidade. Então, o que nós tínhamos antes é que não tinha energia elétrica, então vinha escuro, tal, a gente dormia, né? E que fazia parte dessa liberação, porque existe liberação de vários hormônios que vêm junto com a parte da escuridão, né? Do escurecer. Tal. Então, o que acontece quando a pessoa troca o dia pela noite? Quer dizer, algum desses hormônios, elas não são liberadas de uma maneira adequada, por conta da luminosidade. Porém, o que se faz? Se faz com que, quando você vai dormir de manhã, você tenta simular ao máximo a questão de escuridão, né? Então, você escurece bastante o quarto para simular que é a noite, tá? Então, porque, assim, a liberação dos hormônios, eles também têm relação com a acordar da luz. A questão das 22 6 horas, né, está dentro desse círculo aí de dormir. Tem, o pessoal fala, olha, qual que é a quantidade mínima? Sim, a média que o pessoal fala são 8 horas de sono, né? 8 horas de sono. Mas você precisa se fazer a pergunta a si mesmo. Você acorda refrescada ou acorda ainda meio atordoada? Se você acorda refrescada, assim, tal, espontâneo, quer dizer que foi bastante adequado para você. Mas se você acorda atordoado, tal, quer dizer que não está sendo suficiente. Então, você precisa dormir antes, tá? Então, acho que respondi isso, né? Sim, professor. E, assim, tem muitas perguntas aqui, por conta do nosso horário, a gente não vai conseguir elencar todas, né? Já aproveitando o gancho para dizer que talvez a gente queira, com certeza, na verdade, chamar o senhor novamente para participar com a gente. Foi muito interessante, assim, apareceram muitas perguntas, né? Então,
senhor aguarde que logo a gente te chama novamente se você estiver disponível, né? Mas acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. Peraí, eu estou indo na ordem aqui, tá? Então, a Daiane perguntou assim: me disseram uma vez que guardamos melhor a informação quando estudamos de madrugada, é verdade? Então, tem uma discussão sobre isso, né? De que se você estudar um pouquinho antes de dormir, porque está mais fresco e daí faz a transferência mais rápida. Eu, de fato, não encontrei nenhuma evidência sobre isso, mas se for pensar, até faz um certo sentido, né? Não de madrugada, né? Mas você estudar antes de você adormecer. Tem uns colegas, eu mesmo fiz quando na época do vestibular, fazia um mini resumo, né? Que seja à noite e tal, estudar de manhã, dia e tal, e à noite um pouquinho, tipo, resumão do que foi estudado tal, para ajudar na memorização, né? Porque, novamente, a questão do conteúdo, né? Da memória que nos é cobrado, né? Porque é isso que faz a diferença nas provas acadêmicas, novamente, não é isso que vai fazer diferença na vida profissional, mas para a vida acadêmica isso tem impacto. Talvez, sim, pode experimentar, mas, novamente, é preciso dormir, tá, pessoal? Não de madrugada, ou o que não fazer é você dormir, acordar de madrugada para estudar, não. Daí você quebra todo o propósito, né, da maquinaria do cérebro, está fazendo, né, o registro das informações. Professora, vamos só mais uma pergunta para tentar contemplar aqui o pessoal. Tem aqui, ó, muitos alunos têm dificuldade em foco e atenção. Há alguma recomendação sobre ativar a atenção? Então, a questão foco atencional depende, né, muito, digamos, do estímulo que está sendo dado, né? Isso é novamente, é uma crítica, né, a nós, professores, da maneira como a gente dá aula. Certamente, esse tipo de aula que eu dei, ela não é a mais adequada para aprender a atenção. O tempo de atenção de cada indivíduo vai de 10 a 20 minutos, às vezes menos até. Então, vai depender muito do grau de interesse individual, do tema, que a pessoa se prende. Então, o que faz com que a pessoa prenda a atenção àquilo, né? Tem algumas técnicas, mas que eu vejo que a capacidade depende também do teu organismo aguentar, né? Muitas vezes o teu corpo está muito fraco e não aguenta ficar lá sentado muito tempo. Então, olha, eu recomendo, vai malhar, vai fazer uma atividade física, né? E ele também ajuda na sua capacidade de concentração, na sua parte da atenção, né? Claro que a questão da meditação é uma outra maneira de se fazer, de trazer a mindfulness pleno, né? Então, novamente, análogo à questão do videogame que você está lá, mas eu ainda acho que a atividade física, ele realmente, ele pode ajudar você na questão atencional. Ok, professora, a gente ainda tem 2 minutinhos aqui, e o Guilherme perguntou assim, ele agradeceu muito a apresentação, e pergunta sobre a alimentação do dia a dia, se tem alguma recomendação. Então, a alimentação, cada vez mais nós estamos vendo que a alimentação é muito, muito importante, né? E tem estudos mostrando que a alimentação, digamos, com agrotóxico, ela tem um impacto muito negativo no funcionamento cerebral do nosso organismo como um todo. Então, se você puder, né, dentro do possível, sempre alimentos orgânicos e não industrializado. A questão de alimento industrializado, me desculpe os engenheiros de alimentos aí, sorry, mas tem muito produto químicos ali, né, e que cada vez mais nós estamos vendo que tem a questão da relação, né, com o desenvolvimento cerebral, funcionamento. Então, se for para falar, olha, faça alimentação orgânica, que você faça, né, que você mesmo cozinhe, com menos, né, material industrializado possível, né? Então,
isso a gente fala de que não vai no fast food, não vou nem dizer do sanduba daquela, né, da loja tal, que a turma vai, né, e os alimentos, esses comidinhas, snacks aí que tem, né, industrializado. Então, prefira alimentos orgânicos, né, sem agrotóxicos, sabendo de onde que vem, e é isso. Ok, professor, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas ainda aqui, né? Mas como a gente está no limite do nosso tempo, a gente gostaria até de já deixar um pré-convite para uma continuidade de palestras aqui conosco, porque é muito, muito interessante e importante esse tema. Então, pessoal, só antes, né, de finalizar, a gente colocou aqui no chat o formulário de feedback da atividade, para a gente sempre estar pensando em atividades que realmente acrescentem, para a gente aprimorar a organização das nossas atividades. Então, por favor, respondam, é um formulário rapidinho. E, para finalizar, gostaria de novamente agradecer muitíssimo o senhor professor Lee por estar aqui conosco, dividindo tantos conhecimentos importantes aí para a gente pensar como melhorar tantos aspectos da nossa vida, né, e também as questões acadêmicas, né. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada a quem esteve aqui conosco. A gente tem uma programação aí das próximas atividades. Deixamos também aí disponível o site para a divulgação das próximas atividades. Senhor professor, quer dar mais alguma palavrinha final? Não, eu queria agradecer, Juliana, pela oportunidade. Então, né, as pessoas que tiverem interesse, depois se inscrevam lá naquele link que eu coloquei, né? Daí a gente manter o contato, né? Eu posso mandar mais material para vocês, né? E mantermos conectados, tá bom? Agradeço novamente, estou à disposição, tá bom? Ok, obrigada, professor. Até mais. Boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada, boa sexta-feira, pessoal. Até a próxima. Tchau.